Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de dar continuidade às entrevistas com a doutora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mestre em Ciências Políticas, especialista em Direito Público, presidente da Audicom, secretária-geral da Tricom, palestrante e professora. Doutora Milene, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao terceiro episódio sobre os tribunais de conta. Prazer em revê-la aqui novamente e muito obrigado por ter vindo. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estarmos realizando essa série. É um prazer para mim, uma honra estar aqui falando um pouco sobre os tribunais de contas e tentando levar ao conhecimento da população, de uma maneira mais simples e didática, o que fazemos e o nosso trabalho. Perfeito. Doutora Milene, diz pra gente, por que os tribunais de contas eles são tão importantes para a vida das pessoas? E eu faço essa pergunta e, ao mesmo tempo, eu faço um esclarecimento, porque a maioria das pessoas, eu acho que esses episódios que a gente está gravando aqui tem a finalidade de esclarecer muita coisa, né? A maioria das pessoas, elas conhecem o Tribunal de Justiça, elas conhecem o Supremo, elas conhecem alguns outros, o Tribunal do Trabalho, né? Porque são coisas que são tribunais que, embora diferentes, porque com atividade jurisdicional, né, mas o nome tribunal, e desses tribunais soa muito com maior frequência no ouvido do cidadão, porque ele tem geralmente interesse de resolver uma pendência dele. O que já é diferente no Tribunal de Contas, que é um interesse coletivo, um interesse social, um interesse do Estado. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm dimensão da importância do Tribunal de Contas. Então, eu acho que isso é muito importante, essa pergunta, para que as pessoas possam saber da importância dos tribunais de contas na vida delas. Só esse esclarecimento que eu gostaria de complementar essa pergunta, porque justamente eu creio que fica essa dúvida na cabeça das pessoas. Olha, essa sua pergunta e colocação é bastante pertinente, porque, de fato, os tribunais judiciários, eles são mais conhecidos porque as pessoas demandam. Sim, né? Interesses particulares justamente. Delas. Então, elas têm um interesse de resolver seus conflitos, demandam os tribunais judiciários. Já os tribunais de contas, justamente por atuarem, né, nas demandas coletivas da sociedade, nem sempre é conhecido por boa parte dessa sociedade, né? Porque costumamos dizer que somos guardiões invisíveis da aplicação dos recursos públicos. Embora isso tenha sido e tenhamos caminhado, né, para que a gente possa se mostrar mais para a sociedade e ter a participação da sociedade maior também na realização do nosso trabalho. Então, os tribunais de contas, quando eles analisam a aplicação do recurso, como que esse recurso chega nas políticas públicas de saúde, por exemplo, e aí a gente percebe a importância dele, porque ao fazer fiscalizações em relação à compra de medicamentos, em relação às gestões hospitalares, em relação aos atendimentos em postos de saúde, como que o recurso está sendo aplicado nessas atividades, os tribunais de contas eles podem recomendar e determinar ações corretivas para que a sociedade seja melhor atendida. Então, quando ele realiza, por exemplo, uma fiscalização em relação aos recursos do Fundeb, né, dentro da educação, quando ele avalia a política de merenda escolar ou transporte escolar, ele assegura que aquela política esteja sendo executada com eficiência, sem desperdícios, né, com efetividade, alcançando realmente toda a comunidade envolta naquela política, seja de saúde ou educacional. Então, a atuação do Tribunal de Contas, embora nem sempre seja revelada explicitamente para a sociedade, por ser esse trabalho mais de bastidor, né, na aplicação do recurso público, ele se mostra importante porque ele impacta diretamente a vida das pessoas. Então, quando o Tribunal de Contas realiza uma auditoria, por exemplo, nas concessões de transportes públicos, isso afeta na tarifa que é praticada dentro
dentro do ônibus, isso afeta na qualidade do serviço de transporte dentro da rede municipal ou interestadual. Então, tudo isso impacta a vida das pessoas sem que elas saibam. Então, o Tribunal de Contas, fazendo a fiscalização e analisando a aplicação desses recursos, mostra, né, como o recurso deve ser aplicado, com menos desperdício, com mais efetividade e garantindo realmente uma política pública mais eficiente. Perfeito. Doutora Milene, como que é a atuação dos tribunais de contas, vamos assim, ser um pouco mais claros, né, o mais possível, pode melhorar os serviços essenciais, como postos de saúde, escolas, segurança pública? A senhora poderia dar algum exemplo para a gente, que é para o público realmente compreender a atuação dos tribunais de contas? Sim, como eu disse, os tribunais de contas, eles têm os planos anuais de fiscalização. Então, quando eles realizam, por exemplo, uma auditoria em relação à merenda escolar, como aconteceu aqui no estado do Pará, por meio de uma atuação coordenada, não apenas do Tribunal de Contas do Estado, mas também do Tribunal de Contas dos Municípios, o próprio Tribunal de Contas da União e outros agentes da rede de controle do Ministério Público, da própria Controladoria Geral da União. O objetivo dessa fiscalização foi verificar qual era a qualidade da merenda escolar ofertada em algumas escolas, certo? E aí foi definido isso por amostragem. Isso. O objetivo ali era fortalecer os conselhos escolares, né? Aquele grupo que é formado pela comunidade, né? Pelos membros da sociedade, para participar e fiscalizar a escola. Então, a atuação dessa fiscalização foi fornecer subsídios para fortalecer esses conselheiros escolares, né? Da merenda escolar, para continuar a fiscalização. E ali foi identificado uma série de situações, como, por exemplo, a própria qualidade da merenda escolar, se ela atendia todos os dispositivos legais em relação ao uso próprio da agricultura familiar, da questão nutricional, do cardápio nutricional que deve se ter, porque às vezes, quando não se segue isso, a escola às vezes oferece uma bolachinha e um leite ou um suco e diz que aquilo está garantido. E não é nutritivo suficiente. E não é nutritivo suficiente. A gente sabe que, dependendo das regiões, às vezes a alimentação escolar é a única refeição nutritiva que a criança faz no dia. Então, é uma política de subsistência, às vezes, muito importante para algumas comunidades. Então, essa fiscalização analisou também a própria estrutura da escola, né? A questão de infraestrutura, de higiene da cozinha, se havia cozinheira específica, se tem cozinheira, se o recebimento desses alimentos, o processo licitatório, porque às vezes a escola adquire, por exemplo, 40 quilos de frango, mas quando recebe apenas 30 quilos de frango. Ou, às vezes, se compra no processo licitatório peito de frango e acaba recebendo apenas o pé ou a cabeça de frango, por assim dizer. Então, o processo de fiscalização avalia toda a qualidade da política. E, a partir disso, foi emitido um relatório, né, que mostrou tanto boas práticas, algumas escolas que realizam tudo a contento e por isso devem ser reconhecidas, como também inconsistências em relação a essa fiscalização. E, a partir disso, encaminhado medidas corretivas para que fosse feita a correção dos problemas. Só uma pergunta bem específica, já pegando um gancho nessa sua resposta, sobre escolas, tá? A senhora disse que a compra ela é feita pela própria escola da merenda? Depende, porque às vezes depende muito do local, porque às vezes a aquisição ela é centralizada, né? Então ela centraliza e faz a distribuição para as escolas, isso. E dependendo da situação, dependendo se não houver essa centralização, abre-se um processo licitatório dentro da própria escola para fazer a aquisição, né? Normalmente se faz isso por registro de preços, porque é fornecimento contínuo, né, de insumos. E aí é preciso fazer uma fiscalização disso, se foi comprado pelo valor, se correto, o valor que foi comprado foi dentro do valor de mercado, se o que foi entregue foi o que realmente foi adquirido, na quantidade adquirida, na qualidade adquirida, né? E usado também dentro daquilo que foi adquirido, sem qualquer tipo de desperdício ou, às vezes, prejuízos, né, no armazenamento desses alimentos. Então, tudo isso é avaliado quando se faz uma fiscalização, nesse exemplo que a gente está dando de merenda escolar. Sim, perfeito. Na sua opinião, o que poderia ser feito para aproximar ainda mais o controle externo, né, das pessoas, do público em geral?
Então, isso, eu iniciei a minha fala dizendo que os tribunais de contas, eles têm buscado voltar a sua atenção para a sociedade, para que eles sejam melhor percebidos e que possam também ter a ajuda da sociedade no seu trabalho. Então, com isso, a comunicação entre as ações do Tribunal de Contas para a sociedade, ela é fundamental, por meio de audiências públicas, por meio da oportunização de participação da sociedade em relação às ações dos tribunais de contas. Como eu acho que eu citei no nosso último episódio, o Plano Anual de Fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas do Estado esse ano, ele compôs uma audiência pública em que as pessoas pudessem opinar quais as áreas que elas queriam verem fiscalizadas no ano de 2026. Então, essa é uma forma de se aproximar também da sociedade, não só para mostrar o nosso papel, mas permitir que a sociedade também interfira nas ações que os tribunais de contas realizam, né? Então, outro meio seria o processamento de forma célere das denúncias, representações, os próprios recebimentos nos canais de ouvidoria, sim, de reclamações, críticas, né? E qualquer outra coisa que o cidadão queira pontuar em relação aos tribunais de contas é fundamental para estreitar esse laço e essa atuação conjunta da sociedade e os tribunais de contas. E principalmente para a sociedade saber da existência do órgão, do tribunal, da importância dele e o que ele pode fazer para efetivamente existir um controle das ações das demais autoridades e dos demais órgãos. Isso, né? Perfeito, justamente. E qual é o papel do controle social e como ele pode complementar o trabalho técnico dos tribunais de contas? A partir do momento que o controle social é exercido, seja por meio de uma denúncia, seja por meio de uma comunicação, ouvidoria dos tribunais de contas, a gente consegue identificar de forma mais plena como que aquela situação está afetando determinada comunidade ou determinada região. Porque eu costumo dizer que somente quem sente a dor, né, tem condições de apontar realmente aquilo que precisa ser feito. Então, essa aproximação do controle social faz com que o trabalho do Tribunal de Contas se torne também um trabalho mais humano. Então, embora a gente precise atuar tecnicamente, conforme as constituições, as normas e regulamentos que regem o nosso trabalho, o olhar humano ele é essencial. Porque quando a gente analisa papéis, né, prestações de contas ali, por trás daqueles papéis existe pessoas que estão sendo impactadas pela aplicação de recursos. Então, o controle social, quando ele se aproxima do controle externo, ele permite a nós que estamos atuando no controle um olhar mais humano sobre aquela realidade. E tem mais uma coisa, às vezes eu não vou dizer que isso sempre acontece, né? Mas às vezes vamos voltar à história da merenda escolar, né? A realidade do cidadão ribeirinho que frequenta uma escola numa ilha ou um local de zona rural é bem diferente daquela diretora de escola que da capital, né? Ou de uma cidade do interior maior. Então, até o manuseio da documentação necessária, o conhecimento técnico de prestação de contas, de gestão, de documentos necessários, comprobatórios que o tribunal pode exigir e que essa pessoa possa até vir ser punida depois por uma coisa pequena, formalidade, uma formalidade que não se percebe má fé, né? Mas às vezes até mesmo ignorância. Então é importante que haja essa interação entre o Tribunal de Contas e principalmente sobre quem é gestor de contas, né? Esse é o nome que se dá, né? Gestor de contas. Isso, gestor público. Quem administra o dinheiro daquela... O ordenador de despesas. Ordenador de despesas, é isso. Muito obrigado. Então, o ordenador de despesas, ele muitas vezes pode ter até uma deficiência de conhecimento de como proceder e pode até sofrer um prejuízo por conta disso. Então, eu creio, e se eu estiver equivocado, a senhora me corrija, que essa proximidade do Tribunal de Contas com as pessoas, com esse olhar humano que a senhora está dizendo, pode evitar muita coisa, muito equívoco, muito erro e até um retrabalho desnecessário, né? Que justamente, muitas vezes, porque... essa sua prestação de contas, olha, eu vou ter que te multar, ou você tem que refazer, ou não está correto. Enfim, documentos, depois que passa um determinado tempo, não tem como você voltar atrás e corrigir, né? Nem sempre é possível fazer isso.
né? Porque às vezes nem toda, costumo dizer assim, que nem toda irregularidade, ela decorre necessariamente de uma intencionalidade. A pessoa nem Isso, às sempre vezes tem não tem intenção. dolo, Às vezes, tem ignorância. às vezes o que não se tem é a capacitação necessária para exercer aquele ato, aquela prática. Então, os tribunais de contas, eles podem atuar também na capacitação por meio das escolas de contas. Seria uma forma preventiva, né? Isso. De se evitar um conflito futuro numa prestação de contas entre agentes da administração e a administração pública. Exatamente. Doutora Milene, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui mais uma vez. E depois nós vamos dar continuidade um outro dia, num outro episódio, no nosso 4º episódio. Muito obrigado. Estou ansiosa para esse momento. Muito obrigado.